Graça e paz, amados, sejam bem-vindos. Nós vamos estar agora, dentro de instantes, começando o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que bom que você está abençoado, está podendo assistir essa live. Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando, povo de Deus. Meu amigo Zé Moreno, quando tem feito as lives, ele de uma forma muito humorada, ele fala: vamos tomando seus assentos, corre para não perder o seu lugar, hein? Vai rápido aí, não perder o seu lugar, é a sua poltrona. E vamos louvar a Deus. Eu gostaria de chamar então aqui o Nicolas e o Tiago, eles vão começar então com esse período de louvor. Gostaria de te convidar a curvar a sua cabeça. Nós que estamos aqui no culto presencial, vamos também curvar a nossa cabeça, vamos orar ao Senhor, para darmos início a este culto de louvor a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, muito obrigado pela saúde, pela salvação, pelo dom da vida, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por todas as pessoas que já chegaram neste lugar, aquelas que estão por chegar. Nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra, ela já foi determinada para nós nesta noite, ela já foi enviada do céu, e ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi enviada, e ela não voltará vazia, porque ela sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. E nós te agradecemos pela vida do Nicolas e do Tiago, que estarão aqui neste momento agora, louvando e adorando ao Senhor. Usa a vida deles, Pai, para que o Teu Espírito esteja curando, libertando e salvando pessoas neste momento. Nós pedimos a Tua bênção sobre a vida deles e sobre a nossa vida, sobre a vida de cada pessoa que está nos assistindo agora através desta live, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos. Lutas não podem me parar, pois sobre as águas eu vou andar. O que era tristeza tornou-se alegria, a vitória na minha mão está. A noite passou e o dia chegou, trazendo o renovo que vem do Senhor. Enxugou os meus olhos e o pranto se foi, porque amanheceu. O Senhor me encheu de alegria, amanheceu. Tua paz transformou minha vida, amanheceu. Jesus Cristo a vitória me deu. Lutas não podem me parar, sobre as águas eu vou andar. Onde era tristeza tornou-se alegria, a vitória na minha mão está. A noite passou e o dia chegou, trazendo o renovo que vem do Senhor. Enxugou os meus olhos e o pranto se foi, porque amanheceu. O Senhor me encheu de alegria, amanheceu. Tua paz transformou minha vida, amanheceu. Jesus Cristo a vitória me deu, amanheceu. O Senhor me encheu de alegria, amanheceu. Tua paz transformou minha vida, amanheceu.
chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Deus está restituindo os anos consumidos pelos gafanhotos. Jamais seremos envergonhados. A prosperidade está conosco. Já não há lugar para desonrar. Somente honra e grandes vitórias. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. É tempo de colher, é tempo de vitória. É tempo de colher, é tempo de vitória. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo podes passar, pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. De alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Graça e paz, queridos. Os irmãos estão em pé, podem se assentar, fique à vontade. Nós vamos estar agora iniciando a mensagem desta noite. Nós estamos falando sobre a armadura de Deus, este assunto que nós decidimos, cremos que é o Espírito Santo que tem nos direcionado para falar sobre esse assunto. Falando sobre a armadura lá no capítulo 6 de Efésios, temos falado ali do versículo 10 e vamos falar até o versículo número 17, para que assim nós possamos dar continuidade à nossa série. Nós falamos então na nossa primeira mensagem sobre a necessidade da armadura, falamos sobre o nosso campo de batalha, falamos sobre o nosso adversário e falamos o porquê Deus nos manda. Ele não está pedindo, Ele nos ordena para que nós nos revistamos de toda a armadura. Falamos sobre o cinto da verdade, a couraça da justiça e falamos na mensagem da semana passada sobre calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Nós temos aqui nesta imagem, eu acredito que está dando para passar aqui essa imagem aqui ao meu lado direito, mostrando então um soldado romano com todas as peças da sua armadura. E hoje eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, no capítulo 6 de Efésios, nós vamos ler o verso de número 15. Efésios 6, nós vamos ler o verso 15, que diz assim, aliás, é o verso 16 nós vamos falar hoje, tá? Capítulo 6, verso 16. Diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mais uma vez, vou repetir. Diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vamos fazer uma oração agora para que nós possamos começar a nossa mensagem. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra que o Senhor enviou ao nosso coração. Vamos falar hoje sobre a fé,
sobre o escudo da fé. E nós pedimos para que o Senhor fale ao coração de cada um dos teus filhos que está ouvindo essa mensagem nesta noite, que está precisando de fé, está precisando robustecer a fé, uma fé que pode ser que esteja cansada, debilitada, uma fé que esteja até morta, Senhor. Tua palavra diz que a nossa fé, em algum momento, ela pode até estar morta, mas nós oramos para que a fé de cada irmão nesta noite seja ressuscitada, em nome do Senhor Jesus. Ressuscita a fé, Senhor, ressuscita os sonhos, ressuscita cada expectativa. Nós oramos em nome de Jesus. Queridos, então o apóstolo Paulo ele vai falar aqui que nós devemos tomar sobretudo o escudo da fé. O escudo da fé com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Para falar sobre esse escudo que o soldado romano utilizava, eu gostaria de inicialmente mostrar para você que havia dois tipos de escudos que eram utilizados na época. Nós temos aqui duas figuras, nós temos um escudo chamado áspis e o outro chamado tureus. Haviam dois tipos de escudo. E qual a diferença de um escudo para o outro escudo? É que o escudo chamado áspis, geralmente ele era feito de metal, ele poderia ser feito de bronze, poderia ser feito de prata, poderia ser feito até de ouro. A Bíblia fala que nos dias de Saul foram feitos muitos escudos de ouro, e nesses escudos haviam as insígnias, eram escudos lindos, porém eles eram mais utilizados em desfiles, não eram tão utilizados para a guerra, porque era um escudo bonito, mas ele era um escudo pequeno, e era um escudo mais decorativo. Porém nós temos o tureus, que não era um escudo tão bonito, mas ele era um escudo eficiente. A palavra tureus, ela dá origem, essa palavra tureus quer dizer também porta, porque ele tinha na verdade a imagem de uma porta, e nessa forma retangular a ideia era proteger o soldado completamente, do alto da cabeça à planta dos pés. Então o soldado podia ir para a batalha, e ele não usava o áspis, ele usava o tureus. Por quê? Porque ele sabia que ele estava protegido. Esse escudo ele era feito de que maneira? Eram várias camadas de couro prensadas, e elas eram sustentadas por uma estrutura de madeira. Então o escudo ele era feito de várias camadas de couro prensado com uma estrutura de madeira. E esse escudo, queridos, ele não era bonito, mas como eu já falei, ele era eficiente. Então, inicialmente, o que eu posso dizer para você? Deus não está interessado em uma fé bonita, uma fé que seja aparente, uma fé que faça todo aquele estrondo, né? Todo aquele reboliço. Deus quer uma fé que seja simples, porém eficaz, uma fé sobrenatural. Deus espera que nós tenhamos uma fé que vai de fato colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, porque a fé verdadeira, a fé que está viva na palavra de Deus, é a fé que coloca a palavra de Deus acima de tudo. Queridos, a pessoa que diz que tem fé e duvida de Deus, ela está se enganando. Deus não quer um desfile, Deus quer que no meio da batalha você possa usar a sua fé e ser bem sucedido. Para que isso aconteça, eu gostaria de falar em um primeiro tópico com você, depois que eu já te mostrei aqui o escudo e do que ele era feito. Eu gostaria de ler com você uma outra passagem que está em 1 Timóteo capítulo 1, verso de número 19, que fala aqui sobre a conservação. A fé, ela precisa ser conservada, assim como o escudo do soldado romano, ele precisava ser conservado, assim também a nossa fé ela precisa ser conservada. Amados, o escudo, como ele era feito de camadas de couro e de madeira, o que acontecia com ele? Se você não trabalhasse nele, conservando esse escudo, ele poderia encher de trincas. Ele pegava sol e chuva, chegava uma hora que ele começava a ressecar e trincava, e com isso, poderia ser que uma ocasião o soldado fosse para a batalha e aquele escudo o deixasse na mão, e ele sabia que daquele escudo dependia a sua vida. Assim também a fé, queridos, nós não podemos deixá-la de lado, nós não podemos deixar a nossa fé ressecar, a nossa fé morrer. Por quê? No dia que nós precisarmos dela, ela precisa estar ativa e ela precisa estar conservada. Então 1 Timóteo 1,19 diz: conservando a fé
e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Então Paulo fala a Timóteo: Timóteo, você tem que conservar a sua fé. Você não pode rejeitar a sua fé, deixar de lado como se não tivesse valor. Tem pessoas que deixam a fé de lado como se ela não tivesse valor. E aí, então, no dia que precisam dela, essa fé está debilitada. Essa fé, ela está ressequida. Não rejeite a sua fé. Não rejeite a sua confiança. Meus amados, nós precisamos cuidar da nossa fé. Nós precisamos zelar da nossa fé. E eu gostaria de falar para você duas formas de nós conservarmos a nossa fé, duas formas de nós podermos trazer a nossa fé em dia, para que quando nós precisarmos dessa fé, ela esteja preparada. Então o soldado romano, ele fazia duas coisas. Quais eram essas duas coisas? Ele trabalhava com o óleo e a água. Por que esses dois elementos, óleo e água? Vocês sabiam disso ou não? Que o soldado romano trabalhava com óleo e com água? Sim ou não? Não? Então se você não sabia, que está me assistindo também, nós vamos falar sobre esses dois conservantes aqui para o escudo. Ou seja, agentes que podem conservar também a nossa fé. Primeiro, utilizava-se o óleo justamente para hidratar o couro. O couro e a madeira, já ouviu falar do óleo de peroba, né? O óleo de peroba era para quê? Era justamente para conservar a madeira. Você que tem um móvel aí na sua casa, hoje os nossos móveis são mais de MDF, né? MDF, às vezes uma madeira tão simples que não dá tempo nem de conservar, porque ela estraga rápido. Mas antigamente tinham madeiras boas, né? A madeira do escudo tinha que ser boa. E para conservar essa madeira era utilizado o óleo. Aqui então, os soldados, o que eles faziam? Todo dia pela manhã, eles pegavam o óleo e untavam completamente o seu escudo, porque esse óleo ajudava a hidratar, ajudava a conservar o escudo de uma forma que ele tivesse uma vida longa. Olha o que diz aqui então, em 2 Samuel capítulo 1, verso de número 21, diz assim: Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, e o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Aqui essa menção é feita por Davi em um momento que ele havia acabado de saber que o seu senhor Saul e o seu amigo Jonatas haviam morrido. E quando ele recebe aquela notícia por intermédio até de um jovem amalequita, ele fica muito triste e abatido, porque embora ele estivesse sendo perseguido por Saul, ele sabia que sobre a vida de Saul havia a unção de Deus. Saul, ele era um ungido do Senhor. Mas a Bíblia fala aqui que Davi, ele lamenta a morte de Saul, a morte de Jonatas, e ele fala: olha, eles pereceram, como se o escudo deles não tivesse sido ungido com óleo. O escudo de Saul e de Jonatas eram ungidos com óleo, mas agora depois da morte não precisavam mais ungir. Geralmente os heróis, guerreiros, o que acontecia? Quando eles morriam, as suas ferramentas eram enterradas juntamente com eles, porque cessou-se o tempo da batalha. Então o escudo de Saul não precisava mais ser ungido, porque agora ele estava declarando: eu não vou precisar mais desse escudo. Meu irmão, a nossa fé nós usamos para a nossa vida. Precisamos conservar a nossa fé em vida, porque depois da morte não temos mais escudo. O fato é que Deus quer que nós conservemos a nossa fé, e a Bíblia fala que o justo, ele viverá pela fé. Nós precisamos viver pela fé, e para isso nós precisamos do óleo. O óleo hoje aponta para o Espírito Santo. O Espírito Santo, o nosso relacionamento com o Espírito Santo nos ajuda a conservar a nossa fé. Nosso relacionamento com o Espírito Santo, porque o azeite era um referencial de uma pessoa que era marcada por Deus como uma autoridade. O Espírito Santo é Ele quem dá autoridade para a nossa fé. O Espírito Santo é Ele quem nos dá poder para usar uma fé eficiente. Não é uma fé carnal, é uma fé espiritual. Para isso nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. E um outro elemento era a água, porque
quando o soldado ungia o seu escudo com óleo, ele ficava hidratado, porém ele ficava agora inflamável. Quando você passa o óleo em uma madeira ou em qualquer elemento, ele fica inflamável. E se a flecha de um soldado oponente viesse com fogo e pegasse esse escudo cheio de óleo, o que ia acontecer? Ia pegar fogo completamente no escudo. Mas o que ele fazia? Depois de ungir com óleo o escudo, ele colocava na água. Ele mergulhava aquele escudo na água. Aquele escudo ficava muito pesado agora de carregar. Você imagina o couro molhado. O couro molhado é fácil de carregar? Você já andou, já tomou um banho de chuva, depois tentou correr? A roupa não fica pesada? Não fica? Imagina um escudo de couro e madeira molhado. Ficava pesado, não era fácil de carregar. Tem algumas pessoas que dizem assim: pastor, não é fácil viver pela fé. Não é fácil. Carregar essa fé não é fácil. Por isso que tem muitas pessoas que deixaram a sua fé em algum momento da vida e já não andam mais por fé, mas andam pelas vistas, porque ela carregou a fé em determinado momento, mas chegou uma hora da caminhada que ela esqueceu. Está muito pesada, viver pela fé é muito difícil, e deixou o escudo em algum lugar. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos pegar este escudo, meu irmão. Nós devemos pegar esse escudo, porque a água aponta para a palavra. A palavra de Deus, ela vai hidratar a nossa fé e vai deixar a nossa fé preparada. A água aponta para a palavra. Uma fé que não está sustentada pela palavra não é a fé bíblica. Porque lá em Romanos 10:17 diz que a fé ela vem por ouvir. E ouvir o quê? As notícias de TV, o programa de rádio, as mensagens do YouTube, Facebook. Queridos, a fé ela vem por ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Você que está me ouvindo através dessa live, a fé vem por ouvir Deus falar. Nós precisamos ouvir Deus falar, somente assim nós vamos conservar a nossa fé. O óleo é o Espírito Santo, então eu me relaciono com o Espírito Santo e com a palavra. Então o Espírito Santo, ele vai me convencer da palavra, e assim eu vou ter uma fé que vai estar pronta. Eu preciso da palavra. A palavra sem o Espírito Santo também não dá, porque tem pessoas que têm só conhecimento, mas não tem revelação da palavra. Tem pessoas que têm revelação, mas não tem palavra. Vai revelar o quê? Então eu preciso desses dois componentes, eu preciso dessas duas pessoas. Eu preciso do Espírito Santo e eu preciso da palavra de Deus. Assim eu vou conseguir ter uma fé poderosa. Segundo tópico que eu gostaria de falar com vocês também. A Bíblia fala, tomando sobretudo a fé. O soldado romano, ele carregava esse escudo que quase que você não via o soldado. Você via mais o escudo do que o soldado. Por quê? Esse escudo ele era grande. Da mesma forma, a fé que nós recebemos, ela precisa ser uma fé. A Bíblia fala que a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela já remove montes. Mas Deus espera que esta fé não fique por toda a vida como um grão de mostarda. Ele espera que ela comece como um grão de mostarda e essa fé cresça. Porque a ideia de Deus, para mim e para você, é que esta fé, ela cubra toda a nossa vida. Ela tem que ser uma fé que vai ter uma dimensão total da nossa vida. E o que é a nossa vida? A nossa vida nós temos relacionamentos sentimentais, nós temos relacionamentos comerciais, nós temos relacionamentos espirituais, nós temos várias áreas que abrangem a nossa vida. Nós precisamos ter uma fé, queridos, não uma fé pequenininha, às vezes que está até menor do que um grão de mostarda, uma fé que às vezes não pode nem ser vista, de tão pequena que é. Não, Deus quer que a sua fé cresça e ela vá cobrindo toda a tua vida. A Bíblia fala tomando sobre tudo, ou seja, o escudo ele cobria tudo. Então Deus espera que a nossa fé ela vá crescendo, ela vá desenvolvendo, para que ela possa cobrir tudo, tudo que se diz respeito a mim e a você. Deus quer cobrir tudo. Tem pessoas que às vezes vão muito bem no que se diz respeito ao seu ministério. A pessoa é uma bênção na igreja. A pessoa, ela serve na igreja, ela tem uma função, ela tem um chamado, ela é uma bênção na igreja. Mas a família dela está destruída. A família dela está em um caos.
Às vezes a pessoa está bem na igreja, está bem na família, mas a vida financeira dela está uma decepção. Porque o diabo às vezes percebe que ela não tem fé e aquela área não está sendo coberta. E porque não está sendo coberta, ele começa a atacar aquela área da vida da pessoa. Porque tem alguma brecha que ele percebe. Quando você coloca a cabeça para fora do escudo, é onde muitas vezes ele acerta uma seta dele. O escudo ele precisava cobrir tudo. E Deus espera poder cobrir todas as áreas da nossa vida através da palavra. A palavra, ela tem poder para agir em todas as áreas da nossa vida. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ir nos apropriando dela. Nós temos uma leitura que eu gostaria de fazer com vocês aqui agora. No Salmo 64, do verso 1 ao 5. Eu gostaria que você acompanhasse aqui comigo. Salmo 64, do verso 1 ao 5 diz assim: ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, guarda a minha vida do temor do inimigo, esconde-me do secreto conselho dos maus, e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram as suas línguas como espadas, e armaram por flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro, disparam sobre ele repentinamente e não temem, firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente, e dizem: quem os verá? Você vê que o inimigo, ele te ataca quando você está vendo, e quando você também não está vendo. O salmista, ele fala aqui sobre o conselho, que o ímpio, ele planeja, ele tem conselhos com seus cúmplices, a meu e a seu respeito. Ele trabalha, olha, ele faz da sua língua como se fosse uma espada, e ele armam por flechas palavras amargas. Você sabia que tem pessoas falando mal de você nesse momento? Sabiam disso? Ou parece que ninguém fala mal de você? Todo mundo fala bem de você. Queridos, tem pessoas que falam mal de nós. Tem pessoas que planejam mal contra nós. Tem pessoas que estão orando para que você venha a perecer no caminho. Tem pessoas torcendo contra. Tem pessoas que não se conformam com a sua vitória. Essas pessoas, elas tramam secretamente e dizem: olha, ninguém está nos vendo. Mas a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar. E como os olhos do Senhor estão em todo lugar, Deus está dos céus, olhando para toda a história humana, e Ele, através do seu Espírito Santo, se comunica comigo e com você, e Ele vai mostrando onde estão as armadilhas, assim como Ele fazia nos tempos de Eliseu. A Bíblia fala que os exércitos inimigos vinham contra Eliseu, vinham contra Israel, mas não conseguiam pegar Israel de surpresa, porque Deus sempre avisava ao profeta, e o profeta comunicava ao rei, de maneira que o rei nunca era surpreendido, de maneira que os exércitos inimigos diziam: olha, tem alguma pessoa nos traindo, porque todos os planos que nós temos, olha, eles ficam sabendo de alguma maneira. Mas era Deus quem comunicava a Eliseu todos os planos que estavam no coração do inimigo. Quando você está com a sua fé sobre toda a sua vida, Deus não vai deixar você ser pego de surpresa. Ele vai te orientar, Ele vai mostrar para você como você deve proceder em cada momento. Vamos para o terceiro ponto aqui. O propósito da fé. Então, a fé tem um propósito, não tem? O propósito da fé qual é? A Bíblia fala em Efésios 6,16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então Deus quer usar a nossa fé, para que através dela Ele possa apagar todos os dardos inflamados do maligno, amém? No capítulo 1 de 1 Pedro, verso de número 5, está escrito assim: que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último dia. A Bíblia fala que mediante a fé, somos protegidos pelo poder de Deus. Em outras versões diz assim: pela fé, nós somos guardados no poder de Deus. Meus amados, o propósito da fé
é te guardar, é me guardar no poder de Deus. A fé operante, o que ela faz? Ela se manifesta destruindo os dardos inflamados do maligno. Ela desfaz todo o poder do dardo inimigo, porque quando vem o dardo, ela bate nesse escudo e o dardo é destruído. O dardo não destrói o escudo, mas o escudo destrói o dardo. É impossível que os problemas cheguem ao fim. Nossos problemas só vão chegar ao fim quando nós estivermos lá na glória. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter lutas, nós vamos ter aflições. Mas não importa quantos problemas, quantas lutas nós temos, porque em todas elas nós somos mais que vencedores. E a minha fé, ela vai destruir, pela fé eu vou destruir todos os dardos inflamados do maligno. Ele vai gastar muita munição, e ele vai perder todo o estoque de munição, porque a minha fé é poderosa para destruir os dardos dele. Queridos, quando nós falamos sobre dardos inflamáveis, haviam alguns dardos que geralmente os soldados utilizavam. Haviam 3 tipos de flecha, muito usadas naquela época. A flecha, que ela era feita uma estrutura de madeira, que tinha uma ponta, ela tinha uma estrutura muito bem afiada, ela tinha aproximadamente 1 metro e 1,5 metro cada flecha, e geralmente o intuito era perfurar, então ela era bem afiada na ponta. Havia outras flechas que elas vinham com uma tocha de fogo, então o soldado inimigo, ele mergulhava a ponta da flecha no piche, colocava fogo e lançava aquela flecha de encontro ao exército. Mas havia uma flecha, que ela era chamada uma flecha inflamável, que ela era uma bomba enrustida. Ela só explodia quando ela atingia o escudo. O que acontecia com essa flecha? Ela vinha com a aparência de ser somente uma flecha pontiaguda, mas quando ela batia no escudo, ela explodia. E quando ela explodia, se o soldado não estivesse bem preparado, ele poderia ser destruído por conta daquela flecha. Quando vinha uma flecha comum, era fácil, só colocava o escudo, batia no escudo e a flecha caía. Quando vinha uma flecha com fogo, ele já sabia, a flecha está vindo com fogo, ele vai se defender, e o fogo era uma forma de perceber que estava vindo uma flecha. Mas quando era essa flecha oca, que era uma flecha bomba, o que acontecia? Ele ficava um pouco desguarnecido. É uma flecha comum, vai ser fácil aqui de vencer essa flecha, mas ela explodia. O que eu quero dizer para vocês com isso? Eu quero dizer que às vezes nós subestimamos o nosso inimigo e tratamos algumas situações como situações que serão tão fáceis de resolver, que essa aqui eu não preciso nem escudo, essa aqui eu vou deixá-la passar de lado aqui, eu vou desviar facilmente, porque essa flecha aqui vai ser como as outras. Às vezes nós passamos por situações na vida e falamos, isso aqui vai ser muito fácil de resolver, isso aqui eu não preciso nem de fé para resolver isso aqui, porque essa situação é fácil de ser resolvida. Mas é nesse momento que quando a flecha vem sobre nós, ela explode. E aí então pode ser que áreas da nossa vida sejam impactadas e sejam machucadas. Meus irmãos, nós não podemos subestimar o nosso inimigo. A Bíblia fala que o escudo ele pode destruir os dardos inflamados do maligno, mas para isso eu tenho que estar sempre em prontidão com ele. Eu não posso deixar minha fé de lado. A Bíblia fala tomando sobre tudo. O escudo ele é sobre tudo, mas para que ele possa me cobrir de forma geral, eu tenho que estar com ele na mão, eu tenho que estar com ele por perto. Eu não posso subestimar. A Bíblia fala em 1 Coríntios 10, verso de número 12, diz: aquele pois que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Fique atento, não subestime as situações, leve a vida espiritual a sério. Não fique dando moleza para o azar. Esteja firme, constante. Tem pessoas que vivem aquela montanha russa da fé. Uma hora estão com a fé lá em cima, outra hora estão com a fé lá embaixo. Nós não podemos viver uma fé dessa maneira,
Porque se nós levarmos a nossa vida dessa forma, pode ser que em determinada seta inflamada, ela pode vir explodir em nós. Você sabe por que ela é chamada fleta inflamável? Porque, imagina, por exemplo, nos tempos do faroeste, o homem branco vinha para conquistar uma aldeia indígena, e tinha aquelas ocas que eram feitas de palha. Então ele pegava uma flecha, ou uma tocha com fogo, e jogava naquela oca. O que acontecia com aquela oca? Ela incendiava completamente, porque a palha, ela é inflamável ao fogo. Se eu pegar aqui uma flecha com fogo e tacar numa parede de concreto, o que vai acontecer com a parede de concreto? Nada, porque eu taco a flecha, bate, não vai fazer nem cosquinha na parede de concreto, porque a parede não é inflamável ao fogo. O que eu quero dizer com isso? Que o inimigo, ele sabe quais são as áreas inflamáveis da nossa vida, ele sabe aonde pega fogo. Ele não vai tacar uma flecha na sua vida em áreas que você é resistente, em áreas que você tem uma estrutura espiritual. Ele vai tacar flechas nas áreas onde ele sabe que pega fogo. Quais são as áreas da sua vida onde já pegou fogo? Pode ser que você acabou de apagar um fogo esses dias, ainda esteja saindo fumaça, e ele está mandando fogo de novo nessa área. Mas não é fogo santo não, é fogo estranho. Por quê? Porque o inimigo, ele lança setas inflamadas nas áreas da nossa vida que pegam fogo. Tem muito cristão aí, meu irmão, que está virando já um churrasquinho espiritualmente falando. Ele não conseguiu apagar um fogo, já tem outro fogo. É aquele cristão que fala assim: olha pastor, eu vivo em luta, é só luta, é só luta, é só luta. Por quê? Porque ele precisa trabalhar essa área da vida dele, ele precisa fazer dessa área uma área que seja resistente ao fogo. Ah, mas eu não consigo. Coloca o escudo da fé. Com o escudo da fé você consegue apagar o dardo. Pode ter muita palha na sua vida que você ainda não conseguiu tratar, que são as áreas que você tem fraqueza, mas se a sua fé estiver levantada, a sua fé, ela não é inflamável. Ela vai destruir o dardo inflamado, mas ela não vai ser destruída. Fraquezas todos nós temos, fraquezas que nós já conseguimos vencer e outras que nós estamos trabalhando ainda. E o que eu faço com isso? Através da minha fé, Deus vai dar proteção para que eu não venha a ser vencido por esses dardos inflamados. Esses dardos, qual é o propósito do inimigo? Atingir a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção. Quantas vezes eu estou pensando aquilo que eu não deveria pensar? Quantas vezes eu tenho vontade de fazer coisas erradas? Quantas vezes eu não tive, você já não teve vontade de fazer coisas erradas? Em meio a essa pandemia, quantas vezes nós não tentamos burlar o sistema para tentar tomar a nossa vacina? Você pode não ter feito, porque o temor do Senhor está no seu coração. Eu não fiz, mas tem pessoas tentando fazer. Tantas pessoas que falam sobre estarem indo para ser vacinadas e a vacina não é concretizada, e nós não sabemos o que está por detrás de tudo isso. Mas nós precisamos ser pessoas íntegras e honestas, mesmo que o outro não seja. Nós precisamos ser, que a nossa vontade, ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus. E as nossas emoções, aqui estão as invejas, aqui estão os adultérios, aqui estão os desejos da carne. Nossas emoções, às vezes a nossa carne está pegando fogo, mas a Bíblia fala: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Gostaria de ir partindo agora para o final dessa mensagem. Nós vamos ver agora mais um ponto: a fé corporal. Esse é o nosso quarto ponto e último. O soldado romano, você vê nessa imagem aqui, gostaria de pedir para o Nicolas voltar a imagem aqui. O soldado romano, ele trabalhava de uma forma muito coesa, eles tinham uma estrutura muito bem formada. Você percebe que eles trabalhavam ali um escudo do lado do outro, e aí então, um soldado protegia o outro com seu escudo. Eles faziam aquele ataque como se fosse ali o casco de uma tartaruga. Para quem viu aquele filme Troia, né? Então, os 300, o Troia, também é o filme dos 300, os espartanos, mostram imagens assim, quando os soldados ajuntavam seus escudos, um escudo junto ao outro. Então eles podiam ali obter vantagem. A fé corporal, ela está relacionada à fé minha com a fé do meu irmão, porque não é todo momento que a minha fé está lá em cima. Então, eu sabendo dessa fraqueza, o que eu preciso fazer? Eu preciso pedir para um irmão, uma pessoa que eu
que eu tenha confiança nela, uma pessoa que esteja disposta a batalhar comigo, que esteja disposta a estar lado a lado comigo no combate da vida. E aí então, para que isso aconteça, eu preciso unir o meu escudo com o dela. Ela precisa conservar o escudo dela, para que ela não me coloque em risco, e eu preciso conservar o meu escudo para não colocar a vida dela em risco. Então é muito importante você saber como a pessoa com quem você está andando está conservando a sua fé, porque se ela conservar mal a fé que ela tem, ela vai colocar em risco a sua vida. Será que você pode dar as costas para essa pessoa, para ela te defender a sua retaguarda, enquanto à sua frente você protege ela? Um soldado às vezes ficava costa com costas, mas o soldado ele precisava confiar que o escudo do amigo dele estava em dia, porque senão ele poderia ser atingido. Então eu quero te dizer, olhe para as pessoas com quem você anda, para que você não tenha problema. Olhe para as pessoas que têm caminhado com você, porque essas pessoas elas vão te ajudar na caminhada. O soldado romano ele tinha uma característica também, que eu gostaria de falar ainda com você aqui, nesta imagem. O soldado ele não ficava muito tempo na linha de frente não, ele não ficava lá na frente não. Sabe o que o exército romano eles faziam? O soldado que estava aqui à frente, ele ficava coisa de 10 a 15 minutos à frente da batalha. E aí então ele trocava, ele ficava 10, 15 minutos, depois ele saia correndo lá para o final. Eles lutavam em fileira, então ele ia lá para o final daquele esquadrão ali, e outra pessoa tomava a frente. Trocava o escudo, permanecia, mas trocava de pessoa. E os que estavam atrás, sabe o que eles faziam? Vem aqui, Tiago, deixa eu mostrar. Vem aqui, o Tiago vai sair na mensagem comigo. Vem por esse lado aqui, Tiago. Pode passar aqui na frente da câmera. Vai aí, você está com o escudo da fé. Fica com o escudo aí na frente, Tiago. O soldado que estava trabalhando aqui junto com o Tiago, o que ele fazia? Nesse momento ele pegava o escudo dele e ia empurrando o Tiago para frente. E o Tiago ia empurrando o oponente. O que estava atrás ia empurrando o que estava na frente. O que estava atrás ia empurrando o que estava na frente. Obrigado, Tiago. Então quem está atrás não está sem fazer nada. Ele não está na linha de frente, mas ele está empurrando o que está na frente. Você imagina 300, 400, 500 soldados, 1000 soldados. Você tem lá 300 na linha de frente, mas os outros que estão atrás, eles não estão sem fazer nada, eles estão empurrando, eles estão falando, vamos adiante, retroceder jamais, vamos adiante, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que avançam para a conservação da alma, vamos em frente, meu irmão, você tem que ter uma pessoa na tua vida, pode ser teu pastor, pode ser um líder, pode ser um irmão que ora com você, pode ser teu esposo, tua esposa, teus filhos. Você tem que ter pessoas na tua vida que te empurram para frente, pessoas que te empurram, pessoas que falam, olha, vamos, você vai conseguir, pessoas que tomem a frente por você e falam, irmão, agora você está cansado, você está sobrecarregado, agora quem vai para frente sou eu, fica atrás aqui me empurrando, e agora quem vai tomar essa frente da batalha sou eu, porque a gente tem momentos que a gente cansa. Tem momentos que a gente cansa. Não sei se você já viu isso na sua vida, mas tem momentos que a gente cansa. Pastor cansa, presbítero cansa, diácono cansa, o membro cansa, todos nós cansamos. Mas aí o que tem que ter na nossa vida? Pessoas que estão atrás de nós nos empurrando. Porque pessoas para nos colocar para trás tem muitas, mas para colocar para frente tem poucas. Ah, Eduardo, eu sei que é assim, tem muito mais pessoas me colocando para trás do que para frente. Eu não quero ficar chorando com você aqui as pessoas que te colocam para trás. Não quero ficar lamentando as pessoas que te põem para trás, porque eu sei que elas existem. Mas não vamos ficar pensando nisso. Vamos pensar nas poucas pessoas que te colocam para frente. Conte com essas pessoas, chame essas pessoas para andar ao teu lado, chame essas pessoas para serem teus companheiros de oração, teus companheiros de meditação na palavra, teus companheiros de estudo bíblico. Tem pessoas que Deus colocou na tua vida. Meu irmão Jesus, quando enviou os seus discípulos, ele enviou sozinho? Ele enviou de que maneira? De 2 em 2. Quando um falava, o outro estava intercedendo. Quando o outro estava intercedendo, o outro estava expulsando demônio. Quando o outro estava expulsando demônio, o outro já estava convidando para ir para a igreja. Quando o outro estava convidando para ir para a igreja, o outro já estava recolhendo a oferta também. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos ter uma fé que está unida. Eu não preciso concordar com você em tudo, mas eu posso concordar na maior parte.
E assim nós podemos fazer a obra de Deus. Ah, mas eu congrego na igreja A, B, C ou D. Não importa. Nós podemos ter amigos de oração. Nós podemos ter amigos de fé. Amém? Que podem nos ajudar na caminhada. Ah, não, mas eu não misturo com a igreja A, B, C ou D. Meu irmão, lá no céu não tem placa de igreja. Só tem aqui na terra. E aqui na terra tem até CNPJ diferente. Mas o que corre nas nossas veias é o DNA de Cristo. Nós somos parte de uma só família. Amém? Olha o que está escrito lá na carta aos Efésios. Vamos lá. Carta aos Efésios, capítulo de número 2 e 3, capítulo 4, verso 2 e 3. Diz assim, olha: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros sem amor, procurando guardar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Olha o que diz aqui no versículo de número 2, diz assim, olha: para eu poder suportar, esse suportar não é no sentido de aguentar não, viu? Eu tenho que aguentar, meu irmão, não é fácil, né? Eu tenho que aguentar meu filho, tenho que aguentar minha esposa, tenho que aguentar meus amigos, não é nesse sentido de aguentar, é no sentido de ser um suporte para essa pessoa. E para ser um suporte na vida das pessoas, eu preciso de alguns ingredientes. Para que eu possa empurrar as pessoas para frente, eu preciso aqui de humildade, porque eu não sou melhor do que ninguém. Às vezes eu estou na frente, mas às vezes eu estou lá atrás empurrando. Quem está na frente não é melhor do que quem está atrás. Quem está atrás não é melhor do que quem está na frente. Tem muita gente nos bastidores da igreja que estão orando. Os grupos de intercessão não estão sendo vistos por ninguém, que estão lá atrás, mas estão empurrando quem está na frente. Nós precisamos de humildade, precisamos de mansidão, precisamos de longanimidade para poder suportar as pessoas e ajudá-las. Versículo 3 diz assim, ó: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade ela só pode ser preservada pelo Espírito que nos conduz em paz. Eu não posso, meu irmão, entrar em guerra com você. Eu não posso entrar em guerra com você, porque nós somos parte de um mesmo exército. Um dia minha irmã, que é policial militar, ela me falou assim, olha, Eduardo, nós precisamos ficar muito atento numa tarefa, em uma missão, porque o inimigo, os ladrões, as pessoas que estão contra nós, contra a sociedade, elas tentarão nos pegar de surpresa, mas nós temos que ficar bem atento com os que estão do nosso lado, para quem eu vou dar as costas, porque o problema às vezes não é o ladrão, mas é o meu colega de farda, que precisa também ser uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, precisa ser uma pessoa de caráter. Nós não podemos estar em guerra com os nossos irmãos, nós precisamos permanecer em paz. Para que isso aconteça, se a pessoa não é fiel, se a pessoa não é fiel, também não você? Não, nós precisamos imitar a Deus, e Deus nos ensina que se o nosso irmão, ele é infiel, nós vamos permanecer fiéis, porque nós não podemos negar a nós mesmos. Assim como Deus não nega a si mesmo, e nós estamos em aliança com Deus, nós precisamos ser fiéis, independente da fidelidade do outro. Capítulo 2 de Filipenses, verso 4, diz assim: não atente cada um para o que é seu, propriamente, mas cada qual também para o que é dos outros. Não atente cada um para o que é seu propriamente, ou o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O apóstolo Paulo fala assim, olha, não atente só para aquilo que diz respeito a você, dê atenção também para aquilo que é dos outros. Eduardo, você está falando que eu tenho que tomar conta da vida dos outros? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você deve cuidar da prosperidade do teu irmão como se fosse sua. Você deve procurar cuidar da família do teu irmão como se fosse sua. Ou seja, o que eu não quero para minha esposa, eu não quero para a esposa do meu irmão. O que eu não quero para o filho do meu irmão, eu não quero. O que eu não quero para o meu filho, eu não quero para o filho do meu irmão. O que eu não quero para o membro da nossa igreja, eu não quero também para o membro da igreja vizinha. Atente para o que é dos outros. Seja uma bênção, não só para aquilo que é seu. Pode ser que às vezes para os seus compromissos, você tenha compromissos, e os seus compromissos você é muito fiel,
com aquilo que é seu. Mas aí então uma pessoa te incumbe de uma responsabilidade. Ela dá aqui, ó, irmão, você pode fazer isso aqui para mim? Aí você fala, posso. E aí depois não faz e diz para ele o que? Ô irmão, me perdoa, não deu tempo. Se não for para ter responsabilidade, não pega, não assume o compromisso. Amém, queridos? Porque às vezes nós assumimos o compromisso, mas não tratamos daquela situação como se fosse nossa. Tratamos com pouco caso. Você já imaginou se Jesus fizesse assim comigo, com você? A Bíblia fala que quando ele foi para a cruz, ele não foi por conta dos pecados dele, porque nele não se achou pecado, mas ele foi para a cruz por conta dos nossos pecados. Já imaginou se ele falasse, ó, o pecado é deles mesmo, o problema é deles, eu tentei ensiná-los aqui, eles não aprenderam muita coisa, eu vou embora e deixa eles com o problema deles. Mas Jesus não atentou para ele mesmo, ele atentou para a nossa necessidade, ele atentou para a nossa vida que estava perdida, e ele nos amou tanto, ele te amou tanto, que ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele acredita não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gostaria então de finalizar essa mensagem. Aqui nós temos o último texto que diz aqui, lá em 1 João capítulo 5, verso de número 4, diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé, ela é capaz de vencer o mundo, é capaz de vencer o diabo, é capaz de vencer o pecado. A nossa fé, esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Nós recebemos da parte de Deus, você que está me assistindo através desta live, você recebeu uma fé que vence o mundo. Nós recebemos uma fé que é chamada preciosa, é uma fé poderosa. Nós não podemos abandonar esta fé. Eu não sei se você deixou esta fé em algum lugar, ou você abandonou a sua fé em algum momento e por isso você naufragou, como está escrito lá no capítulo 1 de Timóteo, verso 19. A Bíblia fala que alguns rejeitando, já estamos no final, né, Gorete? Quantos minutos nós temos agora? Hã? Já estamos no finalzinho, né? Eu não tenho um ponto eletrônico ainda, né? Então ao vivo aqui, ó, Gorete já me dando um alô aqui. Queridos, nós precisamos achar a nossa fé, e essa fé, ela está na palavra de Deus. Nós precisamos nos voltar para Deus. Lá em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós precisamos nos voltar para Deus e assim ter a nossa fé novamente restaurada, vivificada e agora sendo utilizada. Só por causa de mim? Não, mas também por causa dos meus irmãos. Eu gostaria de te convidar então a ficar em pé, nós vamos fazer uma oração. Gostaria de agradecer você que nos assistiu por meio desta live, você que esteve comigo nessa ministração. Espero que possa ter sido bênção na sua vida. Semana que vem nós vamos continuar falando agora sobre o capacete da salvação. Se você quer ver alguma pessoa da sua família ouvindo a palavra, uma palavra de salvação, uma palavra que venha mostrar para ela a luz da Bíblia, que ela está perdida e ela precisa da salvação em Cristo Jesus, então eu te convido a convidar essas pessoas para assistir a live, ou então vir à nossa igreja no local físico. Nós estamos aqui na Avenida Emílio Ribas, 2447, estamos prontos para te receber, com todas as medidas de precaução aqui, para que nós possamos proporcionar um clima de segurança para você e para a sua família, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esta fé que o Senhor nos deu. Tua palavra diz que a fé também é um dom do Senhor, nós não temos fé por conta própria, a fé ela é um presente do Senhor. Nós te louvamos por poder, através da tua palavra, destruir os dardos inflamados do maligno e continuar a nossa jornada dia a dia. Um dia nós vamos estar com o Senhor na glória, Senhor. Mas quando chegarmos aí, nós queremos dizer que utilizamos bem as armas espirituais que o Senhor nos deu. Senhor, que nesta noite o Senhor nos ajude a perceber quais têm sido as nossas falhas com relação à fé, para que nós possamos nos arrepender, Senhor,
e ter uma fé eficiente, uma fé eficaz. E que Teu Espírito Santo nos ajude em tudo, Senhor. Nós contamos com o Senhor e com a força do Seu poder. Peço a Tua bênção sobre os meus irmãos que estão comigo aqui nesta noite na igreja. Também peço a Tua bênção sobre aqueles que estão nos vendo através desta live. Senhor, ajuda-os, enche-os de poder e graça, enche-os de virtude, manifesta nas suas famílias, na sua parentela, em meio aos seus amigos, Senhor Deus, a beleza desse escudo, através da confiança que esta pessoa tem no Senhor, e que outras pessoas sejam encorajadas a andarem lado a lado com o Senhor também, Pai. Nós oramos no crédito do nome de Jesus. Eu abençoo estas vidas, abençoo os meus irmãos aqui presentes. Peço que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida dessas famílias aqui presentes, e sobre a vida dessas pessoas que estão me assistindo agora, e sobre a vida das pessoas que irão assistir essa live em outro dia, em outro horário. Seja bendita a tua casa e a tua família, meu irmão, em nome de Jesus. Agora nós vamos encerrando aqui a nossa transmissão via Facebook, e continuamos aqui então com os nossos irmãos, em nome de Jesus.